Uma casa para todas as criaturas de Deus? Este é o tema do tempo da criação. Este tempo celebrado anualmente em todo o mundo por muitas comunidades cristãs. O tempo da criação inicia em 1º de setembro, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, e encerrará em 4 de outubro. Queremos pensar também neste culto que você acompanha neste momento pelo nosso canal no YouTube. Queremos pensar sobre a possibilidade de uma casa para todas as criaturas de Deus. Assim, nos reunimos em nome do Deus Trino, Deus Criador, Redentor e sustentáculo de nossa casa comum, o planeta Terra e todas as suas criaturas. Louvada seja esta Santíssima Trindade. Deus é verdade e vida, Criador do universo, fonte de toda a vida, a quem os anjos cantam. Magnífica luz de todos os mistérios conhecidos ou desconhecidos pela humanidade, e a vida que em todos habita. Amém. Pai
Saudamos a cada amiga e a cada amigo, em nome de Jesus, nascido de Maria e filho de José, neto de Eli, que era o 40º bisneto de Davi, filho de Jessé, neto de Ruth e Boaz, que por Raabe e depois Tamar era o 7º neto de Judá, filho de Jacó, filho de Rebeca e Isaque, filho de Sara e Abraão, descendente de Noé, bisneto de Enoque que falava com Deus, o 4º bisneto de Eva e Adão, filhos humanos da terra e do Criador. E quem é você, amiga e amigo? Convido-te a neste culto, nesta celebração, refletir sobre seus antepassados, sobre o sentido de seu nome e seu significado, e compartilhar estas memórias fundantes em sua casa, em seu lar. Nós nos reunimos em nome daquele que nasceu em Belém, que viveu como refugiado no Egito e que cresceu em Nazaré, próximo ao mar da Galileia que alimenta o Rio Jordão. Damos as boas-vindas a você que está em seu lar neste culto doméstico. E lhe pergunto, onde é casa para você? Você alcança a refletir sobre o seu lugar de origem e a sua ecologia local? Como descreveria a sua casa? Há lugares que chamamos de casa. E destes lugares que chamamos de casa, também a casa de Deus, nos reunimos em nome de Deus Criador, Redentor e sustentáculo da vida no planeta. Amém. Salmodiamos ao nosso Deus. Quão amável, ó Senhor, é a tua casa! Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Minha alma anseia e suspira pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam de alegria ao Deus da vida. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes em teus altares. Ó Senhor, felizes os que habitam em tua casa, te louvam para sempre. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Ao passarem pelo vale de Baca, o vale das lágrimas, eles o transformam em fontes. A chuva logo vem cobri-los. Ó Senhor, felizes as pessoas que confiam em ti. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Neste momento também proferimos a nossa ação de graças pela terra, pelo planeta Terra. Criador, fortaleza de todas as criaturas, nós te louvamos. Ouça os pensamentos do teu povo. Louvamos teu Espírito que renova o mundo e nos chama a cuidar da tua criação ao leste, ao sul, ao oeste e ao norte. Vivemos da forma como nos confiaste no círculo da vida. Venha, Santo Espírito, ao nos reunirmos em teu nome. Se olhamos para o leste, reconhecemos o lugar do amanhecer. A beleza na manhã, onde quem busca encontra novas visões, conforme cada dia sagrado que nasce. Todos que honram a vida à sua volta, todas as pessoas que honram a vida interior, brilharão com luz e glória, quando amanhã vem. Venha, Espírito Santo.
Quando olhamos ao sul, o sul, lugar de crescimento, percebemos que há sabedoria na terra. Tanto a música dolorosa da morte e a música alegre do nascimento. Como a terra dá de seu sangue vital para que palpitem os corações de suas filhas e filhos, nós também lhe damos nossa reverência pelo solo sábio e santo sob nossos pés. Venha, Santo Espírito, quando olhamos ao oeste, o lugar para enxergar, onde nasce a visão do servo dos servos que proclamou o Evangelho para nós. Guia-nos no fim de cada dia, no pôr do sol que sempre acontece, e encha-nos com tua paz. Venha, Espírito Santo, quando olhamos para o norte. Olhamos ao nosso Deus Criador que purifica nossa terra com neve, vento e chuva. Reverenciamos e amamos com todo o nosso ser a Jesus que nos enche com a amplitude inesgotável de sua misericórdia e graça. Este Jesus que nos acolhe com amor, assim como a todas as pessoas. Dignificamos em nós a presença do Espírito Santo que nos inspira e fortalece. Venha, pois, Espírito Santo, de todos os lados, de todos os cantos da terra, e esteja conosco, tua comunidade de fé. Em nosso Kyrie, neste momento, coloquemo-nos em contrição diante do Deus da vida. Como falou Francisco de Assis, quando disse: "Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas", nós nos recordamos que a nossa casa comum é como uma irmã com quem compartilhamos a nossa vida, e é como uma bela mãe que abre os braços para nos abrigar. Esta irmã, Irmã Terra, agora clama por nós por causa de danos que infligimos a ela, por nosso uso irresponsável e o abuso dos bens com que Deus dotou a terra. É por isso que a própria terra, sobrecarregada e devastada, está entre os mais abandonados e maltratados, e geme em dores de parto, conforme está escrito em Romanos 8, 22. Por isso, confessamos:
Desvia-nos, ó Deus, de nosso desejo de nos desenraizar de nossa casa no jardim e de nossa vontade de dominar tua terra. Chama-nos novamente para cultivar e guardar. Reúne-nos no poder de relacionamentos justos que curam e sustentam. Ilumina-nos com o teu Espírito que renova a face da tua terra e que protege uma casa para todas as tuas criaturas. Amém. Se o grão não morrer, se o grão não morrer debaixo da terra, não virá espiga, alegrar a mesa. Se o grão resistir ao vento e à chuva, não terá o vinho, o vigor da uva. Se o grão não morrer, no moinho, o corpo estará cada vez mais sozinho. Se o grão se entregar à força do pão, convívio haverá na ressurreição. Se o grão não morrer, se o grão não morrer, Se o grão não morrer debaixo da terra, não virá espiga, alegrar a mesa. Se o grão resistir ao vento e à chuva, não terá o vinho, o vigor da uva. se o grão não morrer, no moinho, o corpo estará cada vez mais sozinho. Se o grão se entregar à força do pão, convívio haverá na ressurreição. Se o grão não morrer, Oikonomia, uma casa justa para todas as pessoas. Para refletirmos neste tema deste culto em 5 de setembro, 14º domingo após o domingo da Trindade, nós nos embasamos nas palavras bíblicas de Provérbios 22 e alguns de seus versículos. Também no Salmo 125 e na sequência as palavras no Novo Testamento de Tiago, capítulo 2. Passo a ler Provérbios 22 e alguns de seus versículos. Bom renome vale mais que grandes riquezas. A boa reputação vale mais que a prata e o ouro. Rico e pobre se encontram. Foi o Senhor que criou a ambos. Aquele que semeia o mal recolhe o tormento. A vara de sua ira o ferirá. O ser humano benevolente será abençoado, porque tira do seu pão para dar aos outros. Não despojes aquela pessoa que sofre necessidades, porque é necessitada. Não oprimas o fraco à porta da cidade, porque o Senhor pleiteará sua casa e tirará a vida aos que os despojaram. Agora o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, eternamente firmes. Como Jerusalém está toda cercada de montanhas, assim o Senhor envolve o seu povo agora e sempre. Não permanecerá estendido
o cetro dos ímpios sobre o destino dos justos, para que também estes não acabem por estender suas mãos ao crime. Fazei bem, Senhor, aos que são bons e aos seres humanos de reto coração. Mas aqueles que se desviam por caminhos tortuosos, que o Senhor os leve como os malfeitores. Paz para o povo de Deus. E ainda, compartilhamos da carta de Tiago, capítulo 2, e alguns de seus versículos. Meus irmãos, na vossa fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, guardai-vos de toda a consideração de pessoas, supondo que entre na vossa reunião um homem com anel de ouro e ricos trajes, e entre também uma pessoa pobre com trajes gastos. Se atenderdes ao que está magnificamente trajado e lhe disserdes: senta-te aqui neste lugar de honra, e disserdes àquela pessoa necessitada: fica ali de pé, não é verdade que fazeis distinção entre vós e que sois juízes de pensamentos iníquos? Ouvi, meus caríssimos irmãos e irmãs, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para que fossem ricos na fé e herdeiros do reino prometido por Deus aos que o amam? Não vos deixei levar por distinção de pessoas. Cometeis uma falta e sereis condenados pela lei como transgressores. Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não houver obras, é fé morta em si mesma. Até aqui, as palavras bíblicas que nos conduzem em nossa reflexão acerca deste tempo da criação, o qual nós celebramos desde o dia 1º de setembro. O tempo da criação é uma celebração cristã anual de oração e de ação pela nossa casa comum. Oikos, nossa casa comum. A família ecumênica ao redor do mundo se une e se reúne para orar e proteger a criação de Deus. Como eu disse, este tempo, chamado Tempo da Criação, inicia em 1º de setembro, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado com a Criação, e encerrará no dia 4 de outubro. Portanto, é praticamente um mês em que celebramos este tempo, esta celebração anual denominada o Tempo da Criação. Neste ano, estamos unidos e unidas em torno do tema Uma Casa para Todos, renovando o Oikos de Deus. Oikos é a palavra grega para casa ou também família. Ao enraizarmos o nosso tema no conceito de Oikos, celebramos a rede integral de relações que podem sustentar o bem-estar de todo o planeta Terra. O símbolo deste ano, para o tempo da criação, é a tenda de Abraão e simboliza o nosso compromisso em salvaguardar um lugar para todas as criaturas de Deus que compartilham a casa comum,
assim como Abraão fez no livro de Gênesis. Este tempo da criação quer nos incentivar a pensarmos o planeta Terra, este lugar em que vivemos, como uma tenda hospitaleira, uma tenda onde todas as criaturas convivem na sua natureza em harmonia. As igrejas são convidadas a orar com e para as criaturas mais vulneráveis desta casa comum. A nossa tenda, ainda que imaginária, ou melhor dito, a tenda como figura que simboliza o planeta Terra, quer estar presente em nossas liturgias ou eventos ao longo deste tempo da criação, como símbolo da intenção da Igreja de criar uma casa para todas e para todos. Nós buscaremos, como comunidade, participar através de orações, através de projetos de sustentabilidade e também de mobilização em favor da casa comum. Dias atrás, tivemos a nossa ação de graças e uma das coisas que permeou essa campanha foi o recolhimento dos resíduos para reuso ou reciclagem. É algo pequeno? Pode ser muito pequeno diante de toda a situação de produção de lixo no nosso planeta. Porém, é uma mobilização importante. Celebramos e queremos ter uma ação de graças completa, onde nos nutrimos de coisas bonitas também nos nossos olhos e cuidamos do que produzimos em termos de resíduos. Nós vamos nos organizar em momentos de oração, unindo-nos com todos os cristãos e cristãs do mundo para cuidarmos de nossa casa comum. Pensaremos sustentabilidade já em nossa casa. O que descartamos é de nossa responsabilidade. O que produzimos em termos de resíduos é de nossa responsabilidade. Quando falamos em sustentabilidade, querida irmã e querido irmão na fé cristã, não estamos pensando em algo tão grande com o que não podemos contribuir. Sim, nós podemos, cuidando daquilo que é local e que se refere à nossa própria responsabilidade. Também levantamos a nossa voz pela justiça climática, cuidando, participando, ouvindo, instruindo-nos acerca do que acontece com o clima no nosso planeta. Queremos participar de movimentos que refletem e se movimentam no sentido de desinvestimento em combustíveis fósseis. Também nos preocupamos e pensamos, agimos pelo fim das queimadas florestais. Em síntese, esperamos que este tempo da criação renove nosso chamado batismal de cuidar e sustentar uma virada ecológica para que todas as vidas possam florescer e para que todas as criaturas possam encontrar o seu lugar para estar em nossa casa comum. As leituras bíblicas que compartilhamos, de Provérbios 22 e o capítulo 2 de Tiago, deixam claro que Deus defenderá a causa das criaturas oprimidas e que a pobreza e a injustiça estão profundamente ligadas ao nosso comportamento na casa comum. Em um mundo de injustiça climática, onde o uso descuidado de combustíveis fósseis
leva à insegurança, ao desastre e ao sofrimento de muita gente, também de nós mesmos. Basta ver a situação da atmosfera em que estamos e as condições do ar que respiramos. Quais são as boas novas, o evangelho que podemos abordar? A carta de Tiago também nos convoca a pensarmos no quanto algumas situações de conforto para alguma parte da humanidade são construídas. Essas situações são construídas sobre práticas econômicas de exploração de outros seres humanos e da própria natureza. Quanto sofrimento está aparecendo em nosso mundo, desde estas práticas insustentáveis. E esta é a convocatória da campanha O Tempo da Criação. Queremos pensar como participamos deste sistema insustentável. Somos sujeitos também que participam e contribuem para a insustentabilidade? Quantas pessoas acumulam? E por isso, nós vivemos também situações de descompasso no mundo e na casa comum. Precisamos urgentemente pensar sobre tudo isso e, mais do que nunca, trabalharmos em favor de mudanças. Novamente, dizemos, oikos é a palavra grega para casa e também para família. Somos uma grande família neste planeta Terra. Oikos é também raiz da palavra economia. Economia que em nível global se refere à manutenção da casa planetária, da nossa casa comum. Economia não quer se referir somente a recursos financeiros ou a dinheiro. Economia, que contempla, que contém em si a palavra grega oikos, que significa casa, é o jeito de pensarmos a nossa casa comum. Até que ponto, portanto, os entendimentos da importância da economia se distanciaram do significado básico de criar uma casa segura e justa para todos? Economia é casa segura, justa para todos. A boa economia, a boa casa comum. Assim, nós refletimos neste tempo da criação. E que assim seja.
As leituras bíblicas que ouvimos para este tempo da criação nos conclamam ao cuidado com o planeta Terra. Por isso queremos também colocar diante de Deus, neste culto, a nossa confissão de fé. Pertencemos ao Criador, em cuja imagem todas e todos fomos feitos. Em Deus respiramos, em Deus vivemos, em Deus compartilhamos a vida de toda a criação. Pertencemos a Jesus Cristo, verdadeiro ícone de Deus e da humanidade, nosso Salvador. Nele, em Jesus Cristo, Deus respira, nele Deus vive. Por ele somos reconciliadas e reconciliados. Pertencemos ao Espírito Santo, que nos dá sempre e sempre de novo uma nova vida e nos fortalece na fé. No Espírito Santo, o amor é respiração. No Espírito, a verdade é vida. O sopro de Deus sempre nos move. Pertencemos à Santíssima Trindade, que é um em todos e três em um. Em Deus, todos nós somos feitos. Em Cristo, todas e todos nós somos salvos. E no Espírito, todos nós somos unidos. Juntos pertencemos à terra, nossa casa comum. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Amém. Colocamos então neste momento as nossas intenções de ação de graças, a nossa oração de intercessão. Sempre que nos reunimos, devemos agradecer. Então, unimos nossos corações e mentes e pensamos em toda a criação e nos dons do Criador, este Deus de amor. Por isso damos graças. Contemplemos a terra de onde nascemos e onde andamos, e que nos sustenta e nutre a vida em todas as suas formas. Leva-nos a pensar, ó Deus, nos minerais que dão vida, também fungos e bactérias que dão vida ao solo, aos corpos e aos sistemas. Assim oramos, Senhor, para que aprendamos a andar na terra com muito mais respeito. Pensamos, neste culto, nas razões pelas quais estamos reunidos e reunidas, por este lugar, este culto em que nos reunimos e por todos os animais e plantas que também vivem na casa comum. Pensamos, ó Deus, em toda a família humana, cujo sustento e bem-estar dependem do bem-estar do planeta Terra. Oramos pelas mulheres, pelos homens, pelas crianças que estão sendo deslocados de suas casas. Voltamos nossas mentes para as águas sagradas do mundo, os grandes oceanos, aquíferos, lagos, rios e riachos, a vida que vive nas águas e aquelas que se dão para ser nosso alimento. Ó Deus, faze-nos também voltar nossos pensamentos para a vida vegetal, aquilo que está abaixo do solo, as raízes e vegetais, aquilo que apenas está acima do solo, as gramas, remédios, as plantas e os arbustos, todos os diversos tipos de bons frutos que o Criador amado nos deu. Finalmente, ó Deus, dá que percebamos a imensidade de Teu amor nas grandes árvores da floresta que se mantêm em pé. Pensamos também em todos os animais, como nossos semelhantes. Pensamos e agradecemos por todos aqueles que nos fornecem alimentos, aqueles que sustentam os ciclos
no trabalho e na vida e aqueles que proporcionam companheirismo e beleza. Pensemos, ó Deus, nas relações que sustentam a vida também nesta amada comunidade. As relações que aqui vivemos são dons do Criador e também nos sustentam, pois Tu és amor. Aqui, em nossa comunidade, experimentamos amor e por isso Te agradecemos. Deus Criador, olha, portanto, para as criaturas que se reúnem em Teu nome e nos envia para onde queres que vamos, para que possamos encarnar o ministério da justiça para toda a criação, através de nosso ser e de nossos atos. Sustenta-nos, Deus Criador, esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Receba a bênção de Deus. Que Deus, que estabeleceu a dança da criação, se maravilhou com os lírios do campo. Que Deus, que transforma o caos em ordem, nos leve a transformar nossas vidas e também a Igreja, para refletir a glória de Deus na criação. Se estamos em Cristo, estamos nos tornando uma nova criação continuamente, uma casa, um corpo, e vemos Deus ao nosso redor. A partir deste culto e sempre, como comunidade cristã, o convite é que cuidemos da criação, esta casa comum, e compartilhemos paz e justiça com todas as criaturas de Deus. Assim, a paz esteja contigo e que tu tenhas uma ótima semana. Amém. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvirem a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará. O fruto